Graça e paz, nós estamos estudando o livro de Gênesis e hoje nós vamos então estudar capítulos 29 e capítulo de número 30, para a gente poder compreender um pouquinho mais esses dois capítulos de Gênesis. O capítulo 29 diz assim: Então pôs-se Jacó a caminho e foi à terra do povo do Oriente. Na verdade, ele não foi aqui para Canaã, ele foi para a terra do povo do Oriente. E olhou, e eis um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca daquele poço. Poço, quando a gente olha na Bíblia, quando nós estudamos, poço, na verdade, é símbolo de cuidado e também símbolo de bênção de Deus, né? Nós sabemos e entendemos a importância de uma fonte de água, a importância de você ter um poço, né? Tanto para as pessoas quanto para os animais, né? Então, a gente sabe que a Bíblia é um dos simbolismos do poço, é cuidado e bênção de Deus. E se a gente for olhar para vários textos aqui da Bíblia, a gente vê quando Isaac, lá depois ele estava tirando os entulhos dos poços, né? A gente vê quando Agar saiu de casa com seu filho Ismael, ela parou junto à fonte e Deus mostrou para ela um poço também, e ali ela pegou água para que pudesse beber daquela água. Então, poço é sinônimo de cuidado de Deus e de bênção de Deus. E ajuntavam ali todos os rebanhos e removiam a pedra de sobre a boca do poço e davam de beber às ovelhas e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. E disse-lhes Jacó: Meus irmãos, de onde sois? E disseram: Somos de Harã. E ele lhes disse: Conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: Conhecemos. Disse-lhe mais: Está ele bem? E disseram: Está bem. E eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. Então, nós estudamos que Jacó sai da sua casa para casar com alguém da sua parentela, da sua família. Esaú tinha proporcionado um desgosto muito grande para os seus pais, porque casou com mulheres que não eram, parentes, não eram da família. E aí, então, Rebeca dá para ele aquela missão, e também ao seu pai Isaac, para que busque alguém para casar que seja da família. Naquela época, casavam-se dessa forma, alguma parente. E assim aconteceu. E ele chega diante daquele poço, está ali, estão dando água, para os animais, para os seus rebanhos, e de repente aparece Raquel. Esse de repente, na verdade, eu percebo que é o agir de Deus, não é que foi casualmente aconteceu. Deus, quando tem projetos e propósitos nas nossas vidas, as coisas vão se encaminhando. A gente vê o dirigir e a mão de Deus. Então, de fato, é como aconteceu com o servo de Abraão, Eliezer, quando ele também foi para buscar uma esposa para Isaac. E ele estava ali no poço, de repente apareceu quem? Apareceu Rebeca. Mas esse de repente apareceu, é que na verdade Deus, era propósito, era projeto de Deus, e Deus fez com que isso acontecesse. Da mesma forma que aconteceu com Rebeca, agora está acontecendo também com a Raquel. Ela aparece ali justamente nesse momento, quando Jacó está ali. E ele disse: Eis que ainda é pleno dia, não é tempo de ajuntar o gado. Dai de beber as ovelhas e ide apacentá-las. E disseram: Não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. Voltando ao nome de Raquel, o significado do nome Raquel é uma ovelha meiga. Esse é o significado do nome Raquel, ovelha meiga, E aqui diz que ela era, a Bíblia diz, em outra passagem, que ela era bonita e ela era atraente, Uma mulher bonita e uma mulher atraente era Raquel,
assim também como era Sara. Lá nós vemos quando Abraão chega lá na cidade lá com os filisteus, né, e de repente lá encantam-se com ela, porque era uma mulher muito bela, bonita, atraente, e aqui também fala sobre Rebeca, que era também atraente, bonita, e aqui também sobre Raquel. Versículo 9. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Vamos ler, alguém pode ler para me ajudar aqui, para que a gente tenha também uma interação com vocês. Gênesis capítulo 24, versículo 15. E alguém encontra para nós Ruth, capítulo 2. São dois textos que a gente quer ler, para que a gente possa ter também essa interação de vocês. Gênesis 24, versículos 15. Vamos ler 15, 16, talvez até o 17. E Ruth, capítulo 2, versículo 3. Gênesis 24, alguém que encontrou pode ler para nós? Bem alto. É Gênesis 24, versículos 15 a seguir. Considerava ele ainda, quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abrão, trazendo um cântaro ao ombro. Pode ler mais um. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco de água do teu cântaro. Aí para falar para vocês também, até aí tá bom. Aí está falando de Rebeca, né? Do encontro dela, da aparição dela, aquilo que eu já havia comentado, que não é por acaso. É que Deus, na verdade, quando Ele tem um plano e um projeto na vida de alguém, as coisas vão acontecendo. Vamos ler Ruth, capítulo 2, versículo 3. Quem encontrou pode ler para nós, livro de Ruth. Pode ver que sempre o agir e o mover de Deus. Ruth está ali, justamente no campo de quem? De Boaz. Não é uma coincidência. É sempre o agir de Deus, quando Ele tem um projeto, um propósito, nas nossas vidas a gente vê de fato o agir dEle, né? Então, justamente Ruth estava onde? No campo de Boaz. Então a gente vê aí o agir de Deus na vida dessas pessoas. Versículo 11 diz: E Jacó beijou a Raquel, e levantou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai e que era filho de Rebeca. Então ela correu e o anunciou a seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou-o e beijou-o e levou-o à sua casa, e ele contou a Labão todas essas coisas. Imagine que história linda, imagine que história bonita. Naquela época, quando os parentes se encontravam, a saudação deles era com um beijo. Então Jacó, ele corre, quando ele descobriu que Raquel era sua prima, porque era filha de Labão. Labão era irmão de Rebeca, que era mãe de Jacó. Então, quando ele descobre que eles são parentes, que era prima, ele corre, abraça, e pela emoção, porque não conhecia, né? Ainda não tinha visto a sua prima, ainda não conhecia a sua prima. Então, ele beija e, pela emoção, ele chora. Aí, ele vai, manda buscar Labão, e quando ele encontra Labão também, é aquele beijo, aquele abraço, porque é o seu tio. Olha que alegria, porque naquela época era muito difícil e diferente do que acontece hoje. Hoje nós temos a facilidade, você pega um carro daqui, você vai, né, rapidamente, ou pega um avião e você vai para longe. Naquela época,
uma viagem como essa, tão distante, eles iam de camelo. Então, imagine quantos dias levava para você chegar de um lugar até o outro. Então, era distante um lugar do outro. Mas quando Labão se encontra com o seu sobrinho, na verdade, Jacó, eles conversam, contam um pouquinho das histórias, né? E ali eles choram juntos e se alegram. Então Labão disse-lhe: verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. E ficou com ele um mês inteiro. Olha que visita boa, hein? Ficou um mês. Se bem que a vontade dele era para ficar mais mesmo, né? Mas ele ficou o mês todo ali com o seu tio, com a sua família. E aconteceu que ouvindo Labão, bom, já li isso aqui, né? Versículo 14. Então Labão disse-lhe: verdadeiramente és tu meu osso e a minha carne. E ficou com ele um mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: porque tu és meu irmão, na verdade, sobrinho, né? Hás de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia. Esse nome Lia significa bezerra selvagem. Olha o significado. A outra, Raquel, era ovelha meiga, né? Ovelha meiga. E Lia, o significado do seu nome era bezerra selvagem. E o nome da menor, que era Raquel. Olha a proposta do rapaz, né? Qual vai ser o teu salário? O que você quer receber? Você não vai ficar comigo trabalhando de graça. Eu quero ser justo, eu quero te dar um salário. E ele faz uma proposta. Eu vou trabalhar 7 anos por causa de Raquel. Ele amou Raquel. Esse chama-se amor à primeira vista, que não se conheciam. Então isso verdadeiramente é o quê? Um amor à primeira vista. Eles não se conheciam, de repente no primeiro contato, ele se encanta com a sua prima, se apaixona por ela e diz: olha, eu trabalho 7 anos por amor a Raquel. Ele ficou apaixonado já no primeiro momento. Lia tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. E Jacó amava Raquel. Isso que imagine, a pessoa encontra ali e já ama. Isso é amor mesmo à primeira vista. A pessoa no primeiro contato já se apaixonou. E disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu a dê a ti do que eu dê a um outro homem, então fica comigo. E assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes lhe pareceram como poucos dias pelo muito que a amava. Imagina você trabalhar 7 anos por uma pessoa, 7 anos por uma mulher, e para ele parece que foram poucos dias. Passou muito rápido. Quando a gente ama, você não vê o tempo passar. Quando o amor é de fato, é verdadeiro, você não vê o tempo passar. Então, aquilo para ele foi como poucos dias, os 7 anos que ele trabalhou para o seu tio. Então, esse era o salário dele. Versículo 21. E disse Jacó então a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu me case com ela. Então reuniu Labão a todos os homens daquele lugar e fez um banquete, fez uma festa, né? Os convidados, os amigos, né? Os parentes ali, imagine a festa que ele fez. E aconteceu à tarde que tomou Lia, sua filha, e trouxe-a a Jacó, que a possuiu. E Labão deu sua serva Zilpa a Lia, sua filha, por serva. Que coisa terrível, né? Ele trabalha 7 anos por uma mulher, ele se apaixona por ela e disse: por ela eu trabalho 7 anos, não tem salário, não preciso dar salário, o meu salário vai ser 7 anos trabalhando por Raquel. E ele trabalha, quando ele cumpre os seus 7 anos, então, e agora? Vamos fazer o casamento, e a festa acontece. Mas qual era o costume no Oriente Médio? A noiva, ela só era conhecida depois, quando estavam juntos lá, né? Que ela aí tirava aquele véu. À noite, agora imagine, o homem não percebeu
nada. Imagine, no escuro, não viu nada. Aí quando chegou no dia, na manhã seguinte, falou, opa, tem alguma coisa, tem um erro aqui, tem um engano aqui, tá? Então aquele que enganou seu pai foi enganado agora pelo seu sogro. Veja como é terrível o engano. Ele engana o pai quando ele se passa por Esaú, agora o seu sogro engana ele e dá para ele outra filha, Lia, e não Raquel. O que eu vejo assim que é terrível aqui também, Labão, foi ridículo o que ele fez, porque ele enganou o seu sobrinho e a confusão que ele criou na sua casa. Olha a confusão que ele criou no seu lar, porque Raquel estava esperando para ser a esposa. Ela também estava aguardando 7 anos para se casar com Jacó. Ela estava naquela expectativa, né? Imagine, está trabalhando porque me ama. E ali, não sei como era o namoro naquela época, né? Talvez olhar só de longe assim, olha lá ainda, né? Naquela época. E aí esperando 7 anos. Aí quando chega na noite, ele não entrega Raquel e entrega Lia. Olha que confusão que ele cria. Ele joga as duas irmãs uma contra a outra. Imagine a raiva e a ira que Raquel deve ter sentido do seu pai e também da sua irmã, né? Então, as próprias irmãs, houve ali, a partir daquele momento, uma confusão, uma intriga entre eles, uma confusão no meio da família. Então, Labão, na verdade, não respeitou o sentimento das suas 2 filhas. Não teve o menor respeito, né? Tipo assim, Lia, você vai lá. Ela não estava esperando por isso, certamente, né? E não respeitou de forma nenhuma o sentimento. Pode falar. Vocês têm ligação, mas o pecado deles da mentira começa em Abraão, mentiu, Isaac mentiu, Jacó mentiu, né? Aham. Todos se enganaram e acabou Sendo enganado, a consequência. existe uma hereditariedade do pecado, assim, que deveria ser quebrado. Quebrado, né? Então, É o mesmo pecado, né? Isaac, Abraão, Jacó, é o mesmo pecado. o mesmo pecado. E é terrível porque, com esse pecado, o que aconteceu? Sara era estéril, só depois de 25 anos que ela teve filho. Rebeca também era estéril. Isaac teve que orar por ela 20 anos para ela ter filho. E Raquel também era estéril. Imagine, a esposa de Abraão, Sara, estéril. A esposa de Isaac, Rebeca, era estéril. E a esposa de Jacó, Raquel, também era estéril. A consequência da mentira, a consequência do pecado. E lá no passado, Jacó enganou o seu pai, dizendo que ele era Esaú. Enganou seu irmão. Tá? E agora o que aconteceu? Ele próprio foi também enganado. Então, são as consequências de atitudes erradas que as pessoas tomam, né? Versículo 26. E disse Labão, não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Tá? Cumpre a semana desta, então, te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos comigo servireis. O cara era esperto, hein? Tudo bem, você quer casar de fato, com Raquel mesmo? Então você já trabalhou 7 anos e agora você vai trabalhar mais 7 anos. Labão não era fraco, né? O cara, para negociar, ele era rápido. Ele engana e ainda sai com vantagem, né? Porque agora você vai, tudo bem, então por amor a Raquel, Jacó trabalhou não apenas 7 anos, trabalhou 14, né? Porque ele ficou mais 7 anos, mas ele não precisou esperar os 14 anos para ter Rebeca, né? Na semana seguinte, no que passou aquela lua de mel dele com Lia, foi entregue para ele também Raquel como esposa. Mas por Raquel ele trabalhou mais 7 anos, então foram 14 anos de trabalho. E ele vem com uma desculpa que a gente não sabe se é verdade. Não, aqui no nosso país não tem o costume de entregar a filha menor antes. Primeiro tem que ser a primogênita. Ele deu essa desculpa
Mas Jacó também fazia isso, né? Ele dava desculpas, ele enganava também, então ele recebeu consequência do seu pecado. Então a gente vê aqui alguns erros que ele cometeu. Versículo 28. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana de Lia, então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E possuiu também a Raquel, e amou também a Raquel, mais do que a Lia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Então a gente viu que Lia, ela não tinha e não sentia o amor do seu marido. E uma das piores coisas que pode acontecer na vida principalmente de uma mulher ou de qualquer pessoa, é a pessoa se sentir o quê? Desprezada. E foi exatamente o que acontecia com Lia. Mas Jacó também não teve culpa. Porque o amor de Jacó foi por quem? Por Raquel. Ele declarou o seu amor por Raquel. Tá? Então, ele não amava Lia, ele amava Raquel. Então, ele casou porque foi uma situação que forçaram ele a tomar aquela situação. E certamente ele não dava atenção para Lia, e isso, ela sofria com isso. Imagine uma mulher se sentir rejeitada. É difícil. É triste, né? Se a gente se colocar no lugar dela, né? Se sentir rejeitada. E uma forma, então, de Deus abençoar a vida de Lia, é que Lia, ela era fértil, né? Ela podia gerar filhos, enquanto que Raquel não podia, ela era estéril, mas Lia podia gerar filhos, tá? Mas Raquel não podia, mas foi uma forma de compensação na vida de Lia. Próximo versículo. E eles também, além de casar, né, com 2, o seu sogro Labão deu para ele servas, Bila e Zilpa, né? Foram as servas que ele deu para eles também, e eles poderiam, naquela época, quando a esposa não podia conceber, não podia gerar filhos, se o marido quisesse, ele poderia pedir separação, podia se separar, podia ter o divórcio se a esposa não pudesse gerar filhos. Uma mulher que não podia gerar filhos era considerada como maldita, era uma maldição naquela época, e o marido tinha todo o direito de repudiá-la e dizer, não quero mais, eu vou cuidar da minha vida e vou buscar para mim uma outra esposa. Era o costume daquela época. Graças a Deus mudou, né? Amém? Não é assim, né? Agar e Sara, né? Vem mesmo lá da família, né? Vem lá de Abraão, né? Sara, Agar, e assim vai acontecendo. Uhum. Tudo. Uhum. Isso. Uhum. São os ismaelitas, né? Que são filhos de Ismael e de Isaac, né? O filho de Isaac, Sara, né? E os filhos, que é o filho da promessa, que são os israelitas, e os ismaelitas, que são os filhos de Ismael, que era filho de Agar. Olha a confusão que acontece, e as pessoas não avaliam as consequências, até onde elas chegam. Até onde elas chegam. Israel sempre viveu em guerra. Se a gente pega ali Síria, Irã, Iraque, Kuwait, Egito, esses países, né, eles se unem para atacar Israel. Então, veja a consequência de erros que as pessoas fazem e que não têm a menor ideia aonde que vai parar esses erros. Então, infelizmente, aqui a gente vê no versículo 31, vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril, né? Versículo 32, e concebeu Lia e deu à luz um filho, e chamou-o Ruben, pois disse, porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido.
Olha, o nome Ruben significa isso, né? Significa aqui está o filho. Aqui está o filho. Ou seja, quando Lia chega e diz aqui está Ruben, aqui está o filho, ela imaginou que com aquilo, com aquela atitude, Jacó passasse a amá-la muito mais do que Raquel. Ela pensou, agora eu vou conquistar o amor do meu esposo, agora ele vai me dar atenção, agora eu terei valor perante ele, porque eu dei a ele um filho. Então, porque o Senhor atendeu a minha aflição. Versículo 33, e concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo, porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, e deu-me também este, e chamou-o Simeão. Simeão significa Deus ouviu minhas súplicas. O nome Simeão tem esse significado, Deus ouviu minhas súplicas. Então, e chamou o seu nome Simeão. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo, agora, esta vez se unirá meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou o seu nome Levi. Levi significa ligado a Deus. É da onde sai a tribo de Levi, dos levitas, né, que eles são ligados a Deus. Exatamente o significado do nome Levi é esse, ligados ou ligado a Deus. Ela pensou agora, puxa, já são 3 filhos, né? De certo, agora esse homem vai me amar. Certamente eu era uma mulher desprezada, mas eu já concebi, já dei a ele 3 filhos. E mesmo assim, o amor de Jacó não mudou. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo, esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou o nome dele de Judá. E cessou de dar à luz. Judá significa agradecer publicamente. Né? Judá, tribo de Judá. Então, Judá significa agradecer publicamente. Jesus é leão da tribo de Judá. Né? Então, 4 filhos. Se ela pensou, meu Deus, agora esse homem vai mudar. Né? Impossível que esse homem não me ame. São 4 filhos. Né? Então, a expectativa dela era que cada filho que ela dava, né, que ela gerado, ela tinha a expectativa que ela seria amada. Vamos então entrar no capítulo 30 agora. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos, senão eu morro. Então, veja bem, ela sentiu que inveja da sua irmã. A situação já não era boa entre elas. A situação que foi criada pelo seu próprio pai. Então, existia ira, e além da ira, agora existe o quê? Inveja. Né? Inveja, porque ela via sua irmã já com 4 filhos, e ela até então, nenhum. E ela diz assim, dá-me filhos, ou então eu morro. Nós temos que cuidar muito naquilo que nós falamos. Daquilo que sai da nossa boca. Porque as palavras têm muito, muito poder. Lá na frente, depois nós vamos ler, quando ela tem outro filho, depois ela vai ter agora José, né? Depois vai ter um outro filho. E quando ela tem outro filho, o que acontece com ela? Ela morre. Né? Exatamente ela morre. É a palavra que ela está dizendo aqui, me dá filhos ou então eu morro. E foi exatamente o que aconteceu com ela. E nesse momento, versículo 32... Aliás, versículo 2, perdão, capítulo 30, versículo 2 diz, então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse, estou eu no lugar de Deus? Que te impediu o fruto do teu ventre? Ele sentiu o quê? Ele amava Raquel, mas aqui ele sentiu ira. Jacó sentiu ira da sua esposa. Ou seja, o nariz de Jacó começou a queimar. Ele ficou com o nariz vermelho, queimando de ira e de raiva naquele momento, porque certamente ela vinha se lamentando, né? Ela vinha se lamentando, que cada vez que ela via sua irmã ter um filho, certamente no dia a dia, as conversas, até que chegou esse momento que ela não aguentou mais, eram 4 filhos, ela disse, então me dá filho agora ou eu morro. E aí... diz o texto para nós que ele ficou irado, o seu nariz ficou queimado, vermelho, foi exatamente
dessa forma, né? E Jacó disse, estou eu no lugar de Deus? Duas coisas. A gente entende aqui que ele respeitava a soberania de Deus, sabia que quem poderia gerar filhos, doar filhos, era Deus. Mas, por outro lado, também ele joga a culpa em Deus, né? Fez o contrário de Isaac, porque Isaac orou 20 anos para que Rebeca tivesse filhos, tá? Então a gente vê Isaac orando, porque Isaac casou, ele tinha 40 anos de idade. Quando Rebeca gera os dois filhos, né, os filhos gêmeos, ela estava com 60, então foram 20 anos. E diz para nós a Bíblia que Isaac, ele orava pela sua esposa, ele intercedia por ela para ter filhos. Com Jacó foi diferente. Ele lança a culpa em cima de Deus. Por acaso eu sou Deus? Né? Isso é com Deus, esse assunto não é meu. Ele poderia, como esposo, tomar as dores também e interceder e orar, assim como fez o seu pai Isaac, orou para que Rebeca pudesse ter filhos. Versículo 3, e ela disse, eis aqui minha serva Bila, coabita com ela, para que dê a luz sobre meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Olha que ponto chega a mulher, né? A ponto de dar uma outra mulher para que ele se deite com ela para ter filhos. Tá? Porque um filho que era gerado por uma serva, na verdade, aquele filho seria da patroa, né? Da chefa, né? Seria dela. Então, já que ela não poderia dar filhos, ela coloca uma mulher na cama, né? Com o seu marido para que ele possa gerar filhos, né? Por causa dela, então, ela coloca uma mulher e ali ela colocou a sua serva Bila para coabitar com seu esposo, para que dê a luz sobre meus joelhos e eu assim receba filhos. Vocês lembram que eu comentei quando a gente estava falando sobre Sara e Agar, quando a esposa ela usava a sua serva para gerar no seu lugar, o que acontecia? A mulher ficava nu, né, deitada do lado, então logo o filho nascesse era colocado em cima do seu ventre. Aqui nesse caso foi colocado em cima dos seus joelhos, né? Tá? Então era assim para dizer, é como se estivesse dizendo, esse filho é meu. Esse filho é meu. Então ficava do lado, deitada, como se ela estivesse dando à luz àquela criança. E assim, versículo 4 diz assim, lhe deu a Bila por sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. E concebeu Bila e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel, julgou-me Deus, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho, por isso chamou-lhe o nome de Dan. Então, Dan significa julgou-me Deus, o julgamento de Deus é o significado do nome Dan. É interessante que a própria Bíblia, ela se explica, né? Você pega os textos e os nomes, e ela vai dando para você o sentido daquele nome. Formadas, né? As 12 tribos estavam sendo formadas à medida que eles iam nascendo, as 12 tribos estavam sendo formadas. E agora nasce Dan, é o filho de Bila, mas que na verdade então é de Raquel, né? Porque Bila era serva de Raquel. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel, com grandes lutas tenho lutado com minha irmã. Também venci e chamou-lhe Naphtali. Então, minha luta. É o que significa o nome Naphtali. Minha luta, porque eu tenho lutado, porque não é fácil. A minha irmã fica gerando filhos aí e comigo nada acontece. Mas depois de tanta insistência, de tanta luta, não exatamente comigo, mas com a minha serva, então tenho agora 2 filhos, que era Dan e Naphtali. Vendo, pois, Lia, que cessava de ter filhos, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. Olha a confusão que acontecia, né? Então, Raquel entrega a sua serva Bila, e agora Lia percebeu que também tinha parado de gerar, já tinha gerado 4 filhos, mas agora ela parou, então ela pega a sua serva Zilpa, para que Zilpa possa continuar gerando filhos
para Jacó. E deu Zilpa, serva de Lia, um filho a Jacó. Então disse Lia, afortunada, e chamou-lhe Gade. Né? Então agora deu o filho de Gade. Depois deu Zilpa, serva de Lia, um segundo filho a Jacó. Então disse Lia para minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada, e chamou-lhe Azer. Então, a sua serva Zilpa deu 2 filhos para Jacó, e na verdade aqui então, para Leia, né? Leia ou Lia. Versículo 14. E foi Ruben nos dias da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia, ora, dá-me das mandrágoras do teu filho. E ela disse, é já pouco que hajas tomado o meu marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Você já tomou o meu esposo. Agora você quer também tomar as mandrágoras do meu filho? Né? Tá? Então você já quer agora tomar as mandrágoras do meu filho? Né? Então já basta você ter tomado o meu esposo, agora quer tomar as mandrágoras também. Olha a confusão que eles fazem, né? Que confusão. E essa mandrágora, né, como o pastor falou, maçã, e tem outro significado também, erva, né? Que era usada para facilitar a concepção. Então, as mandrágoras também eram usadas como uma erva para facilitar a concepção. Era um afrodisíaco. Vamos ler Cantares, capítulo 7, versículo 3. Alguém pode ler para nós o livro de Cantares, capítulo 7, versículo 3. Depois vem Provérbios, Eclesiastes, depois vem Cantares. Capítulo 7, versículo 3. Alguém que encontrar pode ler para nós? Cantares, capítulo 7, versículo 3, está ali na tela. Os teus 2 seios como 2 filhos gêmeos de gazela. Aliás, desculpe, versículo 13. Capítulo 7, versículo 13, me enganei. As mandrágoras exalam o seu perfume, e as nossas portas a todo gênero de excelentes frutos, novos e velhos, ó amado meu, eu os guardei para ti. Então as mandrágoras exalavam também o seu perfume. Eram ervas também, né? Que exalavam o seu perfume, e era um facilitador para a concepção. Eram essas mandrágoras. E quando ela descobre que Ruben traz para sua mãe essas mandrágoras, Raquel, mais do que depressa, ela pulou na frente e falou, vamos negociar. Vamos negociar isso aí, porque você vai ter mais filhos aí, não é justo, não pode, seja 4 dela e mais 2 da sua serva Zilpa, são 6 filhos, já deu para Jacó. Então, continuando ali no versículo 15, e ela lhe disse, é já pouco que hajas tomado o meu marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel, por isso ele se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras do teu filho. Olha, essa mulher negociava, né? Por troca das mandrágoras, eu vou permitir que Jacó durma com você essa noite. Olha que ponto que chega, né? Sabe, se você me der essas mandrágoras para mim, eu vou permitir que o meu esposo, Jacó, durma com você esta noite. Veio, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Lia ao encontro e disse, a mim possuirás esta noite, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho, e deitou-se com ela aquela noite. Te aluguei. Imagine, ele foi alugado pelas mandrágoras naquela noite. A Bíblia é rica porque ela não esconde nada, né? Ela fala coisas assim que você fica pensando, meu Deus, mas ela não esconde. Certa vez um pastor falou o seguinte, a Bíblia é cheia de erros. Não é que ela tem erros, é que ela não esconde o erro das pessoas. Ela nunca escondeu erros, pecados de ninguém.
E aqui veja que ponto chegou, né? Eu aluguei você eu aluguei, essa noite você é meu. E é o que acontece aqui nessa situação. E ouviu Deus a Lia e concebeu e deu à luz um quinto filho. Então disse Lia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido. E chamou-lhe Isacar, aquele que foi alugado. Veja o significado do nome Isacar. Aquele que foi alugado, porque ele nasceu exatamente nesse aluguel, né? Ele foi alugado, então esse nome Isacar significa exatamente isso. Lia concebeu outra vez e deu a Jacó um sexto filho. E disse Lia: Deus me deu uma boa dádiva, desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos, e chamou-lhe Zebulon. Zebulon significa o exaltado. Ela pensou agora, não tem escape. São 6 filhos. Impossível que ele não venha morar comigo agora. Impossível que ele não seja meu agora, né? Então, certamente, ele vai deixar Raquel e ele vai ficar comigo. Porque já são 6 filhos. E você veja o quanto que ela desejava ter Jacó com ela, né? Então, certamente, dessa vez, ele morará comigo. E aí, então, nasceu Zebulon, mas nada mudou o amor de Jacó por Raquel. E depois teve uma filha e chamou-lhe Diná, que significa julgamento. Então, esse nome Diná. Então, na verdade, são 12 filhos homens que Jacó teve e uma filha mulher. Foram 13 filhos que ele teve e uma foi mulher. Versículo 22. E lembrou-se Deus de Raquel. E Deus a ouviu e abriu a sua madre. E ela concebeu e deu à luz um filho e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou o nome dele José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho, né? O Senhor me acrescente outro filho. Agora José foi filho de Raquel mesmo, porque os outros 2 eram filhos da sua serva Bila, né? Mas José foi filho de Raquel, e o nome José quer dizer ele acrescenta, Deus acrescenta. Esse é o significado do nome José, tá? Deus acrescenta esse significado, e José foi governador do Egito, né? O que Deus teve na vida desse jovem foi algo extraordinário, tremendo o que aconteceu na vida de José. E assim, como disse o pastor aqui também, as 12 tribos estavam sendo o quê? Formadas, né? As 12 tribos estavam sendo formadas aqui. Versículo 25. E aconteceu que, como Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o serviço que eu tenho feito. Então, quando nasce José, Jacó agora está feliz, está satisfeito, porque já são ali, né, 20 anos que ele está ali trabalhando, né? Todos esses tempos já trabalhando com o seu sogro, e ele disse agora, porque a sua mãe disse: você vai voltar, eu vou te informar quando o teu irmão Esaú estiver mais calmo, tiver passado a sua raiva, você vai voltar. Tá? Então ele foi para ficar poucos dias na casa do seu tio. Poucos dias, mas ele acabou ficando 20 anos. E agora ele está feliz, porque tem mais esse filho José, ele quer voltar para sua casa, quer voltar para sua família, e ele disse então: dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o serviço que te tenho feito. Então disse Labão, versículo 27, se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo, tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Ficou rico. Labão ficou extremamente rico por causa do quê? Do trabalho do seu sobrinho José. Sobrinho não, sobrinho e também genro, né?
Então, ele ficou extremamente rico e ele percebeu nitidamente: tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor a ti. Por amor a você, ele reconheceu que ele foi abençoado por amor, né, de Deus em relação a a Jacó. Como é bom quando as pessoas olham para as nossas vidas e vê, né, que também são abençoados através de nós. As vidas são abençoadas, são alcançadas através das nossas vidas. E ele reconheceu, apesar de ser um homem que negociava de forma feia, vergonhosa, né, ele, na verdade, viu que a mão de Deus era sobre José. Nós vamos ler depois mais na frente, aonde José ia, Deus abençoava. José foi vendido para o Egito, e ele ficou lá na casa de Potifar, né? E lá na casa de Potifar, Deus, o que ele fez? Ele abençoou a casa de Potifar. Deus abençoou muito, muito mesmo, porque José estava governando a casa de Potifar e Deus abençoou. Ele sai de lá, ele vai para a prisão. Na prisão, Deus abençoa aquele lugar, né, e exalta a vida de José ali. Ele sai de lá, ele vai para o Egito e ele abençoou o Egito. Ele abençoou o Faraó. Quem se aproximava de José era abençoado. Que coisa tremenda, né? Que coisa tremenda. Quem estava próximo de José era abençoado. Aonde ele ia, Deus abençoava. Foi no Egito, houve 7 anos, nós vamos estudar isso lá na frente, 7 anos de vacas gordas, depois 7 de vacas magras, né? De fartura e de escassez. E José teve um projeto, um plano para que não faltasse nada para o Egito e nem para o mundo, porque as pessoas de outras nações vinham ali para buscar alimento, porque diz a Bíblia que havia fome em toda a terra. Mas Jacó, ele abençoou não só a casa de Potifar, não só a casa de Labão, seu tio, mas aonde ele ia, ele abençoou o Egito e abençoou todo mundo daquela época, porque as pessoas vinham buscar alimento ali no Egito. Imagine a bênção de Deus sobre a vida de José. A bênção de Deus sobre a vida de José era tremenda, muito grande mesmo. Foi muito abençoado. E disse mais: determina-me o teu salário que te darei. Agora é difícil você acreditar numa pessoa, né, que vive te enganando. Certamente, quando Labão disse: olha, me diga qual é o teu salário, quanto você quer ganhar por mês? Jacó sabia que o seu tio era complicado, o seu sogro era complicado. Já tinha enganado ele lá no passado. Ele trabalhou 7 anos por Raquel, chegou na noite do casamento, ele colocou Lia no lugar. Você vai ter que trabalhar mais 7 anos aqui para mim, para você conquistar, ficar com Raquel. Ele trabalhou 14 anos. Então ele sabia que seu tio não era, o seu sogro e tio não era o quê? De confiança. Mas ele pediu para fazer uma proposta, né? Qual é a proposta? O que eu preciso fazer para eu segurar você aqui? Porque o pouco que tinha antes de mim tem aumentado em grande número, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? Ou seja, Jacó queria agora o quê? Ele conquistar para ele, porque tudo que ele conquistou era de quem? Era para Labão. Ele queria agora conquistar para ele. Eu preciso agora tocar a minha vida, né? Já fiquei aqui todos esses anos, agora eu preciso também construir a minha vida, a minha independência. Versículo 31. E disse ele: que te darei? Então disse Jacó: nada me darás, se me fizeres isto. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados e todos os morenos, entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre as cabras, e esse será o meu salário. Então veja a artimanha de Jacó. Você não precisa me dar salário. Todos os cordeiros, né, as ovelhas salpicados, malhados e morenos entre os cordeiros, esses serão o meu salário. E Labão, certamente ele gostou da ideia,
porque existia poucos animais ali que eram salpicados, malhados e morenos. E para que ele pudesse conquistar a sua riqueza, o seu bem, teria que gerar, né, animais assim, ovelhas, bodes assim, dessa forma, cabras dessa forma, malhados, salpicados e morenos. Então, Labão pensou, tudo que for gerado aqui vai ser as normais que eu já tenho. Mas o que Jacó faz? Ele tem um projeto, ele tem um plano. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante de tua face, tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno, entre os cordeiros, ser-me-á por furto. Se você vê comigo algum desses animais, é porque eu te roubei, é porque eu te furtei, né? E então ele até agora, né? E aqui que ele ia começar então agora a gerar animais assim. Então disse Labão: quem dera seja conforme a tua palavra. Também não confiava muito nele, né? Quem dera seja confiado que é tua, porque eu possa confiar de fato na tua palavra. Tá? Eu vou tentar confiar em você, porque você também não é muito de confiança, mas quem dera seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos que haviam brancura, e todos os morenos entre os cordeiros, e deu-os nas mãos dos seus filhos. E pôs 3 dias de caminho, né, entre si e Jacó. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. 3 dias de caminho, para que a gente possa entender aqui, ter uma referência, significava aproximadamente 100 quilômetros de distância. Ou seja, uma distância muito grande, razoável, né? Daqui quase em Ponta Grossa, 100 quilômetros de distância. A distância, ou seja, você vai criar aqui, eu vou cuidar do teu rebanho, eu vou cuidar das tuas ovelhas, das tuas cabras, vou cuidar tranquilo. Mas a 100 quilômetros daqui eu vou cuidar também dos meus animais, tá? E todos os que nascerem, então, malhados, salpicados, morenos, serão meus. Se nascer brancos, serão seus. Essa foi a negociação, e ficaram a 100 quilômetros de distância um do outro. Então tomou Jacó varas verdes, de álamo, e de aveleira, e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas que tinha descascados em frente aos rebanhos, nos canos e nos bebedouros de água, aonde os rebanhos vinham beber, para que concebessem quando vinham beber. E concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. A estratégia dele, né? Ele descascou aquelas varas, né? E as ovelhas, quando vinham para beber água e olhavam para aquelas varas daquela forma, elas geravam ovelhas que fossem salpicadas, malhadas e morenas. Veja a estratégia de Jacó. Versículo 41. Então separou Jacó os cordeiros e pôs as faces do rebanho para os listrados, e todo moreno entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas nos canos, diante dos olhos do rebanho, para que concebessem diante das varas. Olha a estratégia, a sabedoria dele, né? Para que as ovelhas nascessem malhadas, salpicadas, conforme era o projeto dele, conforme seria o salário dele. Mas quando era fraco, o rebanho não as punha. Assim, as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o homem com grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas e servos, e camelos e jumentos. Jacó ficou muito rico.
Abraão era rico. Isaac foi tão rico a ponto dos filisteus terem inveja dele. Jacó também era muito, muito rico. Os poucos anos que ele trabalhou, né? Praticamente 6 anos, porque foram 14 anos para o seu sogro, né? 7 por Raquel, 7 por Lia, foi 14. Na verdade, ao todo foi 14 pela própria Raquel, né? Porque ele foi enganado. Mas as duas, então, 14 anos. E agora, 6 anos, ele trabalha para si próprio. E nesses 6 anos, ele aumentou uma riqueza muito maior do que tinha o seu sogro Labão. Ficou muito mais rico do que Labão, Jacó. Ficou muito, muito mais rico. E depois, então, de 20 anos, que ele agora volta para sua casa, que ele volta para o seu lar. Infelizmente, chega lá, a sua mãe, Rebeca, já não está mais viva, né? Mas depois de 20 anos, ele retorna para sua casa. Mas esse homem, depois nós vamos ver, foi através de Jacó que nasceram o quê? Os 12 filhos, que se formou as 12 tribos de Israel, né? Rúben, Simeão, Levi, Judá, né?